tarde, boa noite, pessoal. A gente tá aqui em mais um Razão Araguaia, só que esse é muito especial, porque ele é só sobre o futebol do Tocantins. Eu sou o Rubem Lopes e aqui eu tenho meu amigo Valdson Venceslau. Esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Pois é, ixi, o Valdson era doente pelo Botafogo. Eu sou doente pelo Botafogo. Até hoje. Eu só tô stand-by, né? Stand-by. Pois adormecido com a minha paixão. Mas não por causa do futebol em si, não. É porque realmente a vida me levou para outros caminhos. A vida puxa a gente, né? Por várias coisas. Perdeu aquela importância do futebol, mas... Não ia ser só com base no nosso relato, até porque a gente entende um pouco do futebol tocantinense. E para isso a gente trouxe uma autoridade para estar trazendo para vocês aqui os detalhes, né? Qual é o presente e qual é o futuro do futebol tocantinense, que é o nosso amigo Valdir. Valdir, se apresenta pra galera, por favor. Bom dia, pessoal, como é que tá? Meu nome é Valdir, eu sou torcedor do Palmas. Infelizmente a gente não tá passando por um bom momento, né? E minha paixão pelo Palmas começa ali em 2002, quando eu mudei pra Palmas e joguei na escolinha do Palmas. Entrei de mão dada com os jogadores, junto com o Bugrão, com o Carrapeta, Ferdinando, conheço toda essa turma aí. E desde então eu acompanho o Palmas, assim, até eu mudar de Palmas em 2019, que eu mudei de Palmas, morei um tempo em Brasília, morei em Santa Catarina também. Mas até então eu era todo final de semana no Newton Santos, quando tinha jogo, eu acompanhei na Série D, na Copa do Brasil. Quando tinha Série C, também acompanhava, quando o Palmas estava na Série C. Viajei para Tocantinópolis, Gurupi, Araguaína, viajei o estado todo para ver o time do Palmas. Quando fazia faculdade, faltava aula para ver o Palmas. Então, assim, conheço bem o futebol tocantinense, graças a Deus. E espero que dias melhores venham aí para o nosso futebol. E não vejo perspectiva de melhora, mas a gente tem que manter a confiança, né? A esperança, né, cara? Mas a gente quer saber de você. A gente já vai te passar essa palavra, né, Valderson? A não ser que você queira fazer alguma outra... Não, acho que é isso, assim. Vamos... É um tema, né, importante pra gente, né? O futebol é a paixão do brasileiro, não deixa de ser tocantinense. E assim, eu quase nunca vi, né? Eu quase nunca presenciei um futebol tocantinense. Eu acompanhava ali na minha cidade, em Guaraí, né? O municipal, os jogos escolares, né? O JETS, eu acho que ainda hoje existe. Mas a partir do momento que eu me tornei adolescente, eu deixei de acompanhar o tocantinense. Você viveu essa paixão, né? Eu conheci poucas pessoas que viveram isso, você é uma delas. Eu tenho alguns outros torcedores que eu conheço também que acompanham, assim como vocês estão, né, um pouco descrentes naquilo que acontece. Mas me conta, vamos entrar já no assunto, né? O porquê que hoje você tem zero expectativa de que isso melhore? Cara, é que o futebol tocantinense, assim, primeiro a gente vai começar pela Federação Tocantina de Futebol. É uma federação que está com o mesmo presidente comandando a federação desde o surgimento do Estado, né? A gente não vê perspectiva de melhora e assim, os times, eles não têm poder de voto muito grande para poder mudar a situação da federação. Valdir, me desculpa te interromper, só coloca pra galera o que é a federação. Eu acabei de saber um fato seu aí, agora que você acabou de trazer. Ela começou com o cara que tá até hoje. Tá até hoje. Mas explica pra galera o que é uma federação de futebol, como é que funciona, como é que é outros estados, pra gente ter um paralelo também. Então, a gente tem a CBF, que é a Federação Brasileira de Futebol, né? A Confederação Brasileira de Futebol, e cada estado tem sua confederação que organiza o futebol de cada estado. No caso do Tocantins, a gente tem a Federação Tocantins de Futebol, que organiza os campeonatos amadores, os campeonatos estaduais, que é o campeonato profissional de futebol, o campeonato profissional feminino de futebol. Então ele é responsável por organizar esses campeonatos, né? E está com o mesmo comandante desde sempre, né? Nunca trocou, é o mesmo desde o surgimento do estado. E é um ex-senador da República, é o Leomar Quintanilha, o presidente. Deixa eu te fazer uma pergunta importante aqui. Quando adolescente, né, eu tinha esse sonho de ser jogador de futebol, eu participei de alguns campeonatos, né? Tanto a nível municipal quanto estadual. Eu via naquela época ali uma movimentação muito grande de pessoas, né, que não tinha nada a ver com federação, nem com política, para tentar fazer com que o nosso estado tivesse uma relevância no esporte. Se eu não me engano, em 2008, se eu não, 2005 ou 2006, o Tocantins teve um estadual assim, muito engajado na época. E inclusive teve uma disputa na Copa São Paulo, acho que o Palmas que foi participar. E naquele momento, né, eu quando adolescente, eu percebia que a gente evoluía muito, né? Existia ali um olhar muito assim,
de crescimento, né? A gente percebia que existia talvez um direcionamento para que o nosso futebol ele se tornasse relevante, né? A nível nacional, inclusive. A gente, né, naquela época, tinha muitos jogadores que se tornaram jogadores profissionais, né? Assim, a gente, inclusive, tem essa cultura, né? Tinha essa cultura um pouco menos, de revelar jogadores, né? O que você acha, por exemplo, se naquela época era a mesma federação já, né? Você acha que ela começou muito bem, ela se desandou, perdeu o sentido ali? O que você acha que motivou ou que direcionou para que a nossa federação ela não tivesse ali o olhar, né, de desenvolvimento para o nosso futebol? Na verdade, assim, o futebol tocantinense ele depende muito do município. O dinheiro da maioria dos times do Tocantins vem do município. Tanto é que a gente teve grandes times, igual o Gurupi, quase subiu para a Série C, era todo o dinheiro vindo da prefeitura. Então não tem, a iniciativa privada praticamente não existe. Então quando você pega um time que tem uma prefeitura que injeta dinheiro, esse time vai bem. Hoje a gente tem o exemplo do Tocantinópolis hoje é o time mais bem estruturado do Tocantins, porque a prefeitura todo ano não falta. A prefeitura de Tocantinópolis está sempre bancando. Está sempre bancando, porque que empresa que vai bancar o time na Tocantinópolis? É só a prefeitura. E se não me engano, isso aí tem que ser confirmado depois, eu acho que tem na legislação orgânica do município, tem lá que tem que repassar uma verba pro time. Inclusive, esse ano foi alvo de operação da Polícia Civil lá, onde estava indo esse dinheiro e tal. Uma curiosidade, Valdir. Por que não é vantajoso para as empresas? Que retorno de marketing vai ter você estampar a camisa no time? Não tem retorno. Assim, entendi. E para uma empresa, para colocar dinheiro no time, tem que ser empresário, né? Você quer ver o retorno. Infelizmente, não... Eu queria entender também, assim, você saberia quanto é que é o custo para manter um time tipo o Tocantinópolis? Paz, é um negócio alto? É alto. É uma parada alta? Porque assim, falando de campeonato brasileiro, né? A CBF banca passagem de ônibus, de avião, né? Mas aí você tem que pagar massagista, médico, fisioterapeuta. Tem uma logística muito grande. Eu chuto assim, um time médio, R$500 mil, R$400 mil. Mês, ano, temporada? Por mês. Por mês? Caramba, não é baratinho, né, cara? Mas eu entendi o que você acabou de falar aí. Tem os profissionais especialistas. Tem, tudo em que volta tem que ali. ter. Não é só o time, né? Isso. Não é só o time e a sede. Ô Igor, fala rapidinho. Vê se as câmeras estáticas só em uma. No teu, o negócio tá com um probleminha, não quer desmutar o teu microfone. Aí eu acho que vai ter que trocar o rapidinho. Tem que trocar? Tem, passa ali rapidinho. Continuando aí, pessoal. Tá bom? Pois é, cara. Eu pensei que... Será que é caro demais manter um time? Caro. É muito caro. Começa caro, não tem... Sim, você vai... Por exemplo, o Palmas esse ano disputou com o time da base. O time da base que nem é do time dele, né? O time da base do batalhão. Aí eu penso que é mais barato, né? Você pega joga só menino novo. E menino novo, assim, você deu um salário pra ele aí, joga bola, pô, você joga sorrindo. Ele gosta, né? Ele já vai de graça, né? Ele já vai de graça. Entendi. Então, só de ter oportunidade o menino já acha bom, então, né? Agora, o custo não aí acaba que fica mais barato um pouco. O custo não é só o salário do jogador, esse é o ponto. Tem o custo, tem que ter uma sede. Isso. Tem que ter uma sede. Você tem que ter alojamento, que os jogadores, a maioria vem de fora, não tem casa, não tem família aqui. A maioria dos jogadores vem do Pará, do Maranhão. Vai morar onde? Os jogadores vêm de outros estados. E você tem que prover um lugar para eles morarem. Um alojamento, comida. Tanto é que eu tava contando pra você aqui nos bastidores aqui, em 2007, se não me engano, que o time do Palmas ficou 5 meses, 6 meses sem pagar os jogadores, né? E a gente da torcida foi lá, a gente foi pedir cesta básica pra os jogadores estar passando fome. Cara, porque os jogadores vinham do Pará e do Maranhão. Vinham do Pará e do Maranhão e ficavam no alojamento sem comida. Aí a gente ia nos mercados, a gente batia na porta dos mercados, ajuda a gente ir, tem jogador passando fome. Aí, tanto é que nessa época a gente tinha o Luca, que foi a revelação do Palmas dessa época, que a gente perdeu ele de graça. De graça. E era o melhor jogador da história do futebol tocantinense, a gente perdeu ele de graça, porque o Palmas estava 5 meses sem pagar os jogadores. E segundo a Lei Pelé, esse jogador tem direito ao próprio passe dele. Aí ele foi vendido, se não me engano, pro time de Minas Gerais, depois ele arrebentou no Criciúma na Série B. E depois campeão brasileiro pelo Cruzeiro, Corinthians. Interessante. E a gente perdeu o nosso melhor jogador por falta de organização do próprio time. Então o time perdeu dinheiro, perdeu um nome grande, só porque ele não tava pagando o cara. Isso. Mas assim, e, pagar o cara... Pra você entender, a Lei Pelé, por exemplo,
né? Aí você me corrija se eu estiver errado. Ela faz com que toda transação que acontecer com aquele jogador, o clube que revela, ele ganha uma porcentagem até relevante, não é? Então não é que ele perdeu só aquela negociação. Ele perdeu muita coisa. Ele perdeu muito dinheiro, que inclusive estruturaria o clube, né? Por causa dessa falha. Ele foi um jogador que foi vendido para os Emirados Árabes, foi vendido caro, era Palmas ganhava uma porcentagem. Tanto é que hoje você tem um Richard Rios, que joga pela Colômbia. Ele tem passe do Guarani. O Guarani vendeu ele pro Palmeiras, mantendo 10% dele, se não me engano. Sim. Aí ele foi vendido para um time da Europa, o Guarani ganhou muito dinheiro. A Lei Pelé, ela entrega aí, assim, se eu não me engano, 10% do passe desse cara, de qualquer negociação, vai sempre ficar com o clube que revelou ele. Isso é muito interessante. Entendeu? Isso é para entregar a estrutura para clubes que revelam jogadores, né? Não, jogadores. E perdeu uma grande oportunidade, então, o Palmas, né? Perdeu. E teve outros, Luca? O Palmas? Ou só foi ele mesmo? Cara, que eu me recordo é só, assim, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que teve o Luca. Tem jogadores aí Série B, né? Tem bastante jogadores Série B que realmente, assim, que são ídolos em alguns clubes. Eu conheço um, que é o Maius, que foi ídolo no CRB. Ele também, se eu não me engano, jogou no Criciúma, tá? Mas o Luca, o Luca é nível nacional. Vai em Criciúma e fala do Luca em Criciúma. Exatamente. Entendi. Ele é... Então, tem que ser um bilionário, né? Tem que ser um bilionário pra ajudar. Tipo assim, pra fazer acontecer. Ou o governo, né? Assim, aqui no Tocantins, a Tocantins é quando assim, a gente tem um Ricanato, que é o presidente do Capital, que é o time da empresa dele, o Capital. E eu admiro muito o Ricanato por causa disso, cara. Porque um empresário aqui em Palmas, colocar dinheiro no futebol e você não ter expectativa de retorno, você ter um estádio igual o Newton Santos, que mudou de nome agora pra Domingos Santos, o estádio. Sucateado. Cara, eu fui no estádio, eu falei, não volto mais, cara, com a minha família aqui. Porque você não tem um banheiro que funciona. Como é que você vai levar sua esposa, sua filha? Quem que administra o Newton Santos? Eu não sei, é porque o Estado fica jogando pra prefeitura, a prefeitura joga pro Estado. Agora eu não sei quem comanda o Estado, mas eu acho que tá com a prefeitura. E assim, o estádio todo enferrujado, o gramado tá seco, você não consegue nem ver a linha do meio de campo, porque tá tudo amarelo o gramado. E um ambiente insalubre com fedor de mijo, porque as pessoas não vão... Tá abandonado, né? As pessoas não vão no banheiro lá, porque o banheiro tá, assim, goteirando, tá... Aí as pessoas vão mijar no cantinho lá, os homens lá que vai beber cerveja, e fica aquele fedor de mijo. Assim, um ambiente insalubre. Insalubre. Propício. Você não tem como você levar sua família no estádio de Palmas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Valdir. Pintura descascada. Tá? Existe hoje um calendário tocantinense, anualmente, com estadual, Série A, Série B, por exemplo. Existe uma estrutura que realmente é seguido todos os anos, ou tem ano que assim, a gente está tão abandonado que às vezes nem isso acontece? Como é que tá essa situação aí? Cara, a gente tem o Campeonato Tocantinense que acontece todo ano e o Campeonato Tocantinense da Série B, falando de futebol masculino. E agora é obrigatório todos os times da Série A do Tocantinense ter um time de futebol feminino. Eles mal se sustentam no futebol masculino, agora é obrigado a bancar um feminino ainda. Aí aconteceu com o Palmas agora, não tinha dinheiro pra jogar, mas jogou e perdeu de WO. Mas será que não teve alguém, uma voz... Se conseguir o dinheiro, faz, se não, mantém pelo menos o time masculino? Pois é, a Federação Tocantinense obrigou o time profissional. Tocantinense. A Federação Tocantinense obrigou os times profissionais de futebol masculino a manter um time feminino. Pelo menos os que disputam a Série A do Tocantinense. Inviabiliza muito o clube, né, cara? Assim, já não é barato, aí foi é um custo maior, né? Assim, não que a gente quer o apoio do futebol feminino, né? Sim. Todo mundo quer, mas, cara, desse jeito, sem um time ter dinheiro pra bancar o masculino, você ter que bancar o feminino é errado. Eu já sou mais crítico, tá, cara, em relação a isso. Assim, sem politizar o negócio, eu não acho que nada disso tem que existir uma imposição. Cara, tem que saber a primeira coisa, o que importa é o que o consumidor quer. Pois é, né? Isso é muito relevante, cara. O que o consumidor quer? O consumidor, por exemplo, vamos entender que o futebol tocantinense ele já tem que ter vários incentivos para ele acontecer. Né? É caro, você acabou de falar. Sinceramente, você acha que cara, assim, ó, independente do que vão achar do que eu tô falando, sinceramente, eu não sairia da minha casa para ir num campo de futebol para assistir um campeonato de futebol feminino. Assim, isso é minha opinião, eu não vou assistir. Sim. Eu já sairia da minha casa para ir ver um masculino mesmo. Um municipal, um estadual masculino, né? Por quê, cara? Porque é o meu gosto, entendeu? E é o que a maioria das pessoas fazem. Cara, mas assim, isso aí é muito relativo. Por exemplo, eu morei numa cidade de Santa Catarina, chama Paulo Lopes, uma cidadezinha pequenininha. Sim. Acho que deve ter 6, 7 mil habitantes.
E o time da cidade era um time de futsal, que era um time bom de futsal lá, na realidade deles. Sim. Então o pessoal saía e ia lá assistir. Eu acho que se a gente tivesse um time feminino bom, que disputasse, por exemplo, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino, né? Que tá o Sim. Flamengo, o São Paulo. E valorizar o... Aí sim, eu acho que traria público. Agora, se nem o masculino É a consegue, distância, imagina. né? A gente tá falando de distância muito grande, né? Entendi, cara, entendi. Pô, mas a minha cabeça começa a virar aqui agora, tipo, mano, não tem um jeito, cara, de, sei lá, o Palmeirense. Pô, eu nasci aqui, cara. Eu quero que o Palmas se dê bem, sabe? Eu quero que o Palmas suceda. Não tem como virar um... Eu sei que os outros clubes têm, né? O torcedor, sócio-torcedor, né? As empresas... Você falou da camiseta, mas eu acho que tem outras... Deveria ter outras maneiras de fazer a publicidade. Eu não sei como é que tá hoje, mas na época eu acompanhava muito mais o futebol do que a gente. O Palmas tinha recebido do Time Mania, que era uma loteria da Caixa que sobrava um dinheirinho ali. Então até que o Palmas ficou muito tempo sem pagar jogador e conseguiu quitar a dívida através desse dinheiro do Time Mania. Eu não sei como é feito hoje, né? Mas tinha essa receita da Caixa também. E hoje a maioria dos times estão sendo patrocinados por Bet, né? Inclusive essa da Portuguesa aqui é a patrocínio de Bet. É alguma forma de dinheiro também, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui agora sobre, né, a tua vida em relação ao futebol. Essa paixão sua, né, pelo futebol, principalmente pelo futebol tocantinense, né, que eu acho algo interessante. Ela nasceu por você, quando criança e adolescente, ter tido esse sonho de ser jogador? Todo mundo, né, tem esse sonho de ser jogador. Eu não fui diferente. Tanto é que meu avô é torcedor do Guarani, torcia, já faleceu. Viu o Guarani ser campeão em 78, me contava várias histórias, né? Meu bisavô, parte de vó, ele era presidente do Rio Verde, foi campeão da segunda divisão pelo Rio Verde. Então eu sempre em casa, sempre ouvi histórias sobre futebol, né? E quando eu era criança, eu morava numa cidade perto de Goiânia, meu pai sempre me levava pra ver o Goiás jogar. Então fui crescendo vendo futebol. Em 2002, quando eu mudei pra Palmas, eu devia ter 8 anos. Eu sei, era bem novinho. Sim. Então a primeira coisa que eu pedi pro meu pai, vamos ver qual o time daqui. Aí ele falou, não, tem um Palmas, vamos ver o Palmas jogar. Animal, cara, animal. Muito massa. Aí 2003, e inclusive essa época foi a melhor época do Palmas na história. O Palmas chegou nas quartas de final da Copa do Brasil nessa época, que eu comecei a acompanhar o Palmas. Copa do Brasil? Isso. Em que série? A Copa do Brasil, O Brasil reunir vários clubes do Brasil inteiro. é a Copa mais Dependendo importante da do série, Brasil. né? Uhum. Dependendo da série. Independente da série. Cara, se eu não me engano, são 80 e não sei quantos clubes, é isso? O Palmas fez uma campanha assim, cara, inesquecível. Inesquecível. Assim. Quais foram os anos? Foi 2003 e 2004. 2003 foi quarta de final da Copa do Brasil. Faz tempo demais. E em 2004 chegou nas oitavas da Série C, se não me engano. A gente tá falando, o Brasil foi Mais de campeão 20 mundial anos. em 2002. Em 2002, né? Logo depois, né? Logo depois que o Brasil foi campeão Uma geração, né? da Copa, Aí eu lembro de o Palmas fez uma campanha Eu lembro de estar no estádio chutando latinha lá e comendo algodão doce e meu pai gritando, Isso tinha 8 põe anos? o bugrão, põe o bugrão. Eu falei, é isso, Bugrão, cara. Isso tinha 8 anos? Eu devia ter mais ou menos 8, 9 anos, não lembro direito. Caramba. Acabou de aprender a ler, né? E eu talvez mais novo, não sei direito. Então, assim, as lembranças que eu tenho né, mas assim, foi onde começou a paixão pelo O futebol Tocantins, tocantins. ele já teve, né, algum momento ali, o futebol... Cara, e assim, se a gente colocar um curto prazo aí pra trás, o futebol tocantinense ele esteve mais vivo já também, né? Ah, sim. Não é? Eu lembro da rivalidade que a gente tinha com Tocantinópolis. Exato. Tinha um time de Indianópolis que tinha uma torcida muito, muito barulhenta, que é a Máfia Vermelha, se não me engano. Juventude de Indianópolis. A gente tinha o Tocantinópolis, que tinha a Máfia Verde, que vinha pra Palmas também, lotava os ônibus. A rivalidade do Palmas com a Araguaína era uma coisa bonita de ver também. E o que aconteceu? Cara, o público foi se esvaindo, né? Foi se esvaindo. Hoje a gente não tem a mesma... Você acha que tem a ver com essa questão do estádio que você comentou, do Milton Santos? Tem a ver com tudo, né? Com a federação. A federação não apoia, é difícil você manter. Por exemplo, o Gurupi, que teve uma época muito boa, trocou de prefeitura, o outro prefeito novo não apoia o time da mesma forma. O Gurupi passou por uma fase boa também, O Araguaína né? Há passou, poucos anos atrás. O Araguaína passou muitos anos sem existir. O Palmas agora, depois do acidente do Lucas Meira lá, que caiu o avião e faleceu alguns jogadores, passou muito tempo sem existir também. Agora voltou, mas voltou de um jeito muito tumultuado, não conseguiu dinheiro para se manter. Então, o único time que sempre se manteve ao longo desse todo o tempo foi o Tocantinópolis, porque... Tem na lei municipal de Tocantinópolis. Eu creio que tem na lei, depois tem que confirmar, que tem na lei orgânica do município o repasse de verba pro time. E também o prefeito de Tocantinópolis, lá é a mesma gestão a vida toda, né? Não muda. Não tem oposição, né? Ele gosta muito de futebol. Ele gosta. Então, o time, eles nunca deixam o time acontecer igual aconteceu com o Gurupi, com o Palmas, com o Araguaína. Pô, Valdir, e assim, eu começo a pensar aqui, porque deve ter uma solução, cara. Quando você falou que revelou um jogador e podia estar ganhando dinheiro, o Palmas, né? Falando do Palmas, gente, do Palmas.
A gente podia estar ganhando dinheiro com esse jogador ainda hoje. O que falta para ter uma lei aqui em Palmas, por exemplo, desse jeito, entendeu? Para sustentar o Palmas. Porque o município de Palmas, ele tem um orçamento que tá chegando nos 3 bilhões, entendeu? Daqui a pouco. Vai chegar nos 3 bilhões. Então, assim, não dá pra... 500 mil por mês dá 6 milhões por ano? 3 milhões por ano. É 3 milhões ou é 6? Não sei se eu tô fazendo a conta certa. 6 vezes 500 a 3, é 6 milhões por ano, né? 6 milhões por ano. Isso pro município não é nada. Se a gente para pensar. Eu acho assim, que hoje em Palmas a gente tem quantos times? Deixa eu ver aqui, ó. A gente tem ativo, na atividade. O Palmas agora foi suspenso. Nós estava jogando até ano passado. Por causa da questão do futebol feminino. Por causa da questão do futebol feminino. E também não pagou nenhum jogador ano passado. E também, assim, o que não falta é motivo. Mas a gente tem o Palmas, que agora tá suspenso. A gente tem a União de Palmas, a gente tem o Taquaruçu. Agora diz que o São José vai voltar. A gente tem um Batalhão também, que foi suspenso ano passado. E a gente tem o Capital, que é o do Ricanato. Então são quantos times hoje? 6 times. Assim, times de associação assim, que não é envolvido com o poder público. Tem 5. E tem o Capital, que é privado. Por que esses 5 times não junta todo mundo em um time só? Não vira um time só. Por exemplo, você pega esses 5 times e fala, não, vamos juntar com o Batalhão. O Batalhão é o time que tem a categoria de base mais organizadinha. Mais organizado. Bacana. Então vamos juntar com o Batalhão e vamos montar uma coisa grandiosa assim, mas não, cada um quer... Mas aí você acha que isso também não tiraria, por exemplo, possibilidades de campeonatos locais ou a nível estadual também? Por exemplo, se a gente junta todos os times que tem em Palmas, né, para virar um time só, com estrutura melhor, por exemplo. Lógico que provavelmente viraria uma hegemonia, faz parte, né? Tá mais estruturado, mas e o campeonato estadual aconteceria assim mesmo? Não, toda a vida no passado o Palmas foi sozinho, né? E na época que o Palmas foi melhor, né? Na Copa do Brasil, no estadual, na Série C na época, né? Que não tinha AD, foi quando o Palmas era sozinho aqui em Palmas. Sim. Então todo o foco, todo o dinheiro que se tinha uma prefeitura investir no time, vamos investir no Palmas, né? Não tem outro. Ah, tá. Nessa época você fala não existia time, outros times. Não existia. E nem o Ricanato? O Ricanato também não existia. Entendi. Se não me engano, ele devia estar começando com a categoria de base, que no começo do Ricanato, se não me engano, era mais a base. Né? Pô, e digamos que o empresário quer hoje investir na categoria de base, né? Pensando assim, não, eu tô uma visão de longo prazo aqui pro Palmas. É tão caro quanto o time já pronto? Ou é uma coisa mais barata? Mas qual que seria mais barato? Eu até respondo aqui eu como empresário. Qual que seria a vantagem do empresário? Seria ele revelar o jogador e vender depois, né? Só seria a única vantagem. Pois é, porque eu tô pensando o que o município pode fazer e que marco municipal ele pode criar para incentivar para empresas, né? Porque eu imagino que se o poder público, que tem a mídia, tem o recurso, tem as permissões para usar o estádio, sabe? Começa pelo Newton Santos, né? Que teria que ser revitalizado. Tô pensando aqui já na ascensão do futebol local, né? Qual seria o custo, né, de treinar a base? Porque no último episódio do Razão Araguaia regular, a gente falou sobre isso. Que o funil hoje de jogadores... Aliás, vamos ver se você concorda com a nossa tese? Você quer explicar pra ele? Vamos lá. Abre esse parênteses aqui. A gente conversou no episódio, a gente tá falando sobre a eliminação da seleção brasileira, né? E aí, a gente conversando sobre o assunto, eu falei pra ele que tão cedo, né, tão logo, a gente teria outra seleção, né, brasileira campeã do mundo. E a gente tentou entender aqui quais são os principais motivos, né? Por que eu, na minha opinião, quem viu, quem não viu vai demorar muito ver. Pessimista ele. E eu falo que está muito ligado à questão de segurança pública, né? E aí, contextualizando, todo mundo, né? Pelo menos quando eu era criança, todo mundo jogava futebol sem medo nenhum, ia para qualquer campinho, qualquer lugar. Era a principal brincadeira e diversão de todo mundo. E ali a gente abriu uma boca do funil muito grande para isso, é no Brasil inteiro, tá? Né? Para a gente criar talentos, né? Natural. Né? Não inicia profissionalmente. Hoje em dia, porque a gente tinha uma sensação de segurança, era tudo mais tranquilo. Tô falando ali de 98, 97 para trás, né? Até 2003, por exemplo. A partir dali, né? E ó, coincidentemente, em 2022, quem ganhou para presidente? Foi o Lula, né? Luiz Inácio. A partir dali, a sensação de segurança ela vem diminuindo a cada ano. Por exemplo, quem joga futebol hoje? Qual a criança que joga futebol hoje? A pobre ou a classe média?
Cara, hoje em dia, pra você bancar um moleque jogando bola, você tem que ter um pouco de dinheiro. Exatamente. Não tem um Assim jeito mesmo. mais de... Mas e o futebol, assim, diversão? É um campinho fechado. Cara, não é? inclusive, se você for no interior do Tocantins, interior do Maranhão, do Pará, você vai achar muito moleque bom, cara. Tem como você prospectar muito moleque bom. Mas aí é o que você tá falando, por exemplo. Hoje, você tem que garimpar isso, né? É. Antes, cara, eu lembro quando eu jogava futebol quando Aparecia mais criança. facilmente. Cara, eu achava que era o melhor, daqui a pouco, em outro bairro ali, aparecia um cara que eu ficava, porra, que cara bom de bola. Então, assim, no Guaraí, cara, cidade pequenininha, na época, sei lá, 18, 20 mil habitantes, cara, toda semana ia jogador pro Vasco, pro Flamengo, sabe? Aquelas peneirinhas que chegavam na cidade. Porque, cara, a única diversão daquelas crianças, né, era jogar futebol, que era todo mundo queria fazer. Eu saía pra jogar futebol com 5, sei lá, aliás, com 6, 7 anos de idade, pra qualquer campo que eu quisesse da cidade, com a bicicleta. Cara, hoje, eu tenho uma filha hoje de 4 anos. Ela com 7, 8 anos de idade, ela não vai sair da frente da minha vista aqui. Você entendeu? E a molecada hoje também é muito videogame, muito Também. celular, né? Aí a gente entrou com essa outra possibilidade. A tecnologia também pode atrapalhar. Mas tem também que não vão nascer os jogadores. O pessoal não quer mais ter filho. Tem essa também. Tem isso também. Ou seja, segurança, smartphone e demografia. Você concorda com isso? Você acha que acabou pra nós? E o futebol evoluiu muito também. Hoje, pra você jogar profissional, você tem que ter uma estrutura muito grande. E essa estrutura, a maioria dos times do Brasil não tem, né? Mesmo os grandes times do Brasil não vão ter. É assim, e a gente tá falando também, por exemplo, quando a gente foi campeão, todas as vezes que o Brasil foi, né, campeão mundial, né, Copa do Mundo, a gente tinha seleções que tinham jogadores com nível técnico acima da média. A gente teve Pelé, a gente teve Garrincha, a gente vai jogar mais recentemente, né? A gente teve Ronaldo, Romário, Ronaldinho Gaúcho. Então, assim, a gente sempre teve um nível técnico muito acima da média, né? Por exemplo, se você tá falando de Robinho, por exemplo, o Robinho ele não foi um grande nome de Copa do Mundo. Mas o nível técnico muito acima da média. Sim. E isso era uma coisa que as federações tinham que fomentar. Por exemplo, a CBF veio a Copa do Mundo aqui em 2014, né? Aí ela teve um projeto da CBF, todo estado, montar um CBF Academy, um campo de futebol e tal. O do Tocantins, para a Copa 2014, foi inaugurado esse ano. No final do ano passado. Aí inaugurou, aí foi o governador, foi vários políticos. Foi, gente, era obra de 2014, cara. Era para estar todo mundo puto. Em 2002, você tinha quantos anos? Em qual? Em 2002, você é de que ano? Sou de 93. Você ainda viu o Brasil ser campeão. Você ainda estava com 9 anos de idade, né? É, 9 anos. Você assistiu esses jogos? Da Copa de 2002? Assisti, eu lembro. Então, ó, ele é uma geração que viu a última vez. Próximo século, talvez, a gente, né, tudo mudar. Pô, mas você não tá vendo que eu tenho esperança? Eu tô querendo saber dele aqui se seria caro sustentar um futebol de base, entendeu? De longo prazo. Considerando os incentivos. Eu acho assim, você falou que a Prefeitura de Palmas tem muito dinheiro, né? Então, se a Prefeitura fosse pra fomentar o futebol, tinha que fomentar na base. Né? Porque era uma coisa que ia voltar pro município. Imagina, você botar lá na região norte, na região sul de Palmas, você botar você montar a escolinha do Palmas lá e bota a molecada pra dentro. Você tem lá, vai tirar a criança do tráfico, vai tirar a criança... Você acha que a federação que a gente tem hoje, você acha que ela, com essa mesma federação que a gente tem hoje, aí seria, a gente tá falando de apoio... institucional. Você acha que com essa federação hoje, com a liderança que tem lá hoje, aconteceria isso ou não? Não, dificilmente. E... Tu acha que eles lutariam contra? Lutariam contra, por exemplo? Eu acho que a federação... Eles não ajudariam, mas a federação ela recebe muito repasse da CBF. Teria como eles ajudarem, sabe? Eu acho que a federação tem que cabeçar o futebol daqui. É o que o Luxemburgo vem gravando vídeo ali, falando direto, né? E infelizmente, hoje os times do Tocantins, eu conversei com alguns presidentes, não vou falar nome, mas eles falaram que não tem como eles mudarem, porque os times profissionais não têm poder de voto para mudar o presidente da federação. Me explica isso aí, cara. Você comentou isso ali antes da gente ir nos bastidores. Por que eles não têm poder de voto? Porque hoje no Tocantins são 189 municípios, se não me engano, né? Isso. Então, imagina a quantidade de liga amadora que tem no Tocantins. Sim. E essas ligas amadoras têm poder de voto maior que um time profissional. Mas elas votam? Essas ligas amadoras? Votam pra escolher o presidente, pra escolher a gestão da federação. Isso é no Brasil inteiro ou só aqui? Cara, eu sei do Tocantins, mas a maioria do Brasil é meio assim também, meio amarrado. Então pode vir um Luxemburgo tentar tirar a gestão atual da Federação Tocantinense, pode vir o Ronaldo, pode vir o Trump tentar tirar, que não muda, não tem como mudar. Caramba. Porque é muito amarrado, Você tá querendo dizer que mesmo judicializando... Não tem como tirar porque tá no estatuto e tá muito amarrado. Ou passar uma lei nova... Porque, assim, onde tá o dinheiro do futebol tocantinense tá no futebol amador. Tanto é que agora,
recentemente o Jobson vai vir jogar aqui, que foi estrela do Botafogo, do seu time. Vai vir o Hernani Brocador, que já foi atacante do Flamengo. Tudo pra jogar no Amador. No Amador. Tudo pra jogar no Amador. É onde o futebol tocantins é minimamente organizado, é o futebol amador. Mas enquanto o profissional tá comendo mosca. Eu que sou leigo de futebol. O amador quer dizer que ele não joga no Campeonato Copa do Brasil, essas coisas. Não, joga Liga Amadora. Né? Então pra que time é amador, mesmo, né? Mas rola muita grana, cara. Rola muita grana. Tem incentivo, Porque né? tem muito mais público que o futebol profissional. Se você for ver, você vai em Cachoeirinha ver jogo de futebol amador, tá assim de público. Lotado. Caramba. Qualquer cidadezinha lota. Pô, então é por design, né? É de propósito, assim, é deliberado pra manter... Então, quem tem poder de mudança são as ligas amadoras. E eles, assim, não vai mudar. Pra quê? Se tá bom pra eles, se tá bom pra eles. Você acha que, então, essa federação, vamos colocar assim, estrategicamente fomenta esse futebol amador para que ele consiga se manter ali sem possibilidade de renovação? É uma teoria, né? É uma teoria. Seria uma teoria? Seria uma teoria. E além disso, não é todo time profissional que tem direito a voto para mudar a gestão da Federação Tocantins de Futebol. Porque a gente tem em Palmas 6 times atuais em atividade. Eles são profissionais? Sabe quantos desses 6 times têm poder de voto para mudar a gestão da FTF, da Federação Tocantins de Futebol? Desses 6 times, vocês chutam? Nenhum? Um. Só o Capital. Só o Capital? Palmas agora. Porque o Capital é o único time tocantinense, o único time de Palmas hoje na primeira divisão do estadual. E só time da primeira divisão do estadual tem direito a voto para mudar a gestão da Federação Tocantins de Futebol. Digamos que os times de Palmas, mas não é só eles, né? Tem outros times. Teria que ter mais times em outros lugares do estado. Sim, mas mesmo que eles chegassem lá, teria o risco de mudar o estatuto? Muda o estatuto de novo? O time que tá na segunda divisão do estadual não tem direito a voto. O time que tá na primeira tem direito a voto. Então, o único time de Palmas que tá na primeira divisão é o Capital. É o único que tem direito a voto. Entendi. E as ligas amadoras também têm direito a voto? As ligas amadoras têm direito a voto e com peso maior que o time profissional. Com peso maior. Cara, não faz sentido, velho. Não faz nenhum sentido, né, cara? Isso é só pra manter do jeito que... Pra manter a diretoria. Mudar, assim, é pra não mudar. E não é só a Federação Tocantins de Futebol. A CBF também é uma bagunça. A CBF tem gerência política. A CBF, por exemplo, tem um filho do Dilma Mendes que tem um poder muito grande ali dentro. Então, desde a CBF vai descendo. Então, entendi, cara. Assim, a gente não tem, então, caminhos pra ficar otimista com o futebol local. Infelizmente, não vejo futuro. Não tem saída. Mesmo um projeto político local, digamos que o município de Palmas entrou num consenso aí. Os partidos locais, né? Vamos falar os políticos locais. Situação e oposição. Ex-prefeita Cíntia, Amasta, Eduardo, Júnior Gel. Quem mais que é candidato? Assim, é uma saída. Vanderlei, digamos que unisse, a galera se unisse. Não, nós vamos fomentar o futebol aqui nesse local, né? Se eles se unissem para passar legislação, sabe? Legislação pró, de fomento, de incentivo, etc. Você acha que seria uma forma de fazer isso? O poder público, ele bancar o futebol profissional, gera um pouco de burburinho, assim, da população, né? Porque, pô, tá bancando um time profissional, pagando atleta, né? Mas, assim, se o poder público, fomentar a categoria de base nas regiões mais carentes da cidade, eu acho que pode ser. É um baita projeto social, você fala, né? Mas aí, no caso, você fala de fomentar e não de mudar isso que a gente tá questionando. Pois é, porque pelo que você está falando de cenário interditado, né? A mudança ela é progressiva de longo prazo. Ela não seria uma revolução nem de uma hora para outra. Ela teria que ser um projeto assim pensado para mais tempo. Então, é justamente projeto social, categoria de base. Mas não já existem esses projetos hoje? Uma curiosidade. Outras organizações, sem ser município. Tem um projeto do Batalhão que é muito bom. O Batalhão hoje, se não me engano, é uma das melhores categorias de base do Tocantins, do Batalhão. Ganhou aí diversos estaduais. Sim. E é um projeto que tem que servir como plano piloto aí como referência. Você sabe como que funciona? Eu acompanho. Onde eu morava, à frente da minha casa, tinha um treinador e um jogador de base, né? Do batalhão. Então, todo final de semana eu passo lá em frente também e aquele movimento lá no batalhão ali da... Que quadra é aquela, cara? Próximo da HGP ali. De frente a 205 Sul. Tem um campo lá, né? Onde eles treinam. Você acha o que aconteceu para aquilo ali se tornar referência, por exemplo? Ali é a estrutura da própria PM que entregou? Assim, no começo surgiu, se não me engano, se algum
policial, alguém que comanda o batalhão, souber explicar, né? Mas assim, no começo eles começaram a utilizar o campo do aquele batalhão que tem perto da antiga pista do aeroporto. Eu não sei esse mesmo. É o qual é isso que eu tô falando. Eu não lembro o número do BPM lá, mas começou naquele campo. E começou a trazer a molecada pra jogar lá e fizeram a categoria de base e começou, mas tudo no começo foi organizado pela polícia. Sim, e deu muito certo. É lá onde eu vejo esse movimento. Inclusive, acho que tem umas 2 semanas eu passei que na época que eu acompanhava muito, meu irmão chegou a jogar, né? Só que meu irmão jogava em outro time que enfrentava o batalhão. Sim. E tinham 2 gêmeos, cara. Você vê esses gêmeos jogando, não sei o que foi feito deles, o Cosmo e o Damião. Que eram 2 gêmeos bom de bola. Não sei o que foi feito deles, onde eles estão, mas assim, e dava gosto você ver o time de base do batalhão jogando. E até hoje, né? Se você for ver a Copa São Paulo, eles jogaram assim, perderam, mas jogaram decentemente, enfrentaram o time grande ali. E o batalhão já revelou, vai em vias de revelar alguém, você acha? Cara, eles sempre tá mandando jogador, né? Entendi. Eu vi a notícia ano passado, mandou um jogador pro Vitória, eles sempre estão mandando, né? Mas assim, pra você se destacar no nível nacional é muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Eu conheço um jogador, né, de base, Luiz Felipe, nome dele. Ele é lá de Novo Acordo. E ele é exatamente aquele retrato que eu estava falando sobre a cultura, né? Por exemplo, ele mora em Novo Acordo, é uma cidade, né, interior, né, bem interior, que entrega aquela liberdade, aquela sensação de segurança para a criança, né? De jogar futebol, ele sempre foi destaque ali entre as crianças, né? E ele foi pro Estrela, né? Um treinador dele viu a oportunidade de mandar ele pro Estrela lá em São Luís do Montes Belo, e lá em São Luís do Montes Belo ele foi levado pro Atlético Paranaense. Acho que ficou lá durante um bom tempo, voltou pro Estrela de novo. E quando eu conheci o Luiz Felipe, né, ele já era um moleque bem promissor, né? Ele faz lembrar, sabe, essa fase. E a gente teve vários jogadores aqui, porque assim, jogadores muito assim, de alto nível, né? Eu esqueci o nome do rapaz, mas ele jogou inclusive com o Marcelinho Carioca lá de Rio Som. Como é o nome dele, cara? O Maílson, que eu falei agora, que é de Almas. E tem alguns jogadores que foram revelados aí também em Tocantinópolis, né, que jogaram a nível nacional, que são dessa fase, né? Dessa cultura do futebol ser um esporte muito acessível para todo mundo, né? Então, assim, na minha casa era 5 irmãos, 5 homens, a gente fazia um time de futsal, cara, time completo, um goleiro, né? Só faltavam os reservas. E quando eu vi o Luiz Felipe, eu lembrava dessa época, né? E assim, com aquela naturalidade, o menino joga, e você vê quando coloca pra jogar com os outros meninos, você vê que o nível técnico é muito acima, né? E bate aquela esperancinha que você fala, pô, você é muito pessimista. Mas, cara, eu tô falando não tô falando de alguém que é do lado da minha casa, né? Eu tô falando de alguém lá de Novo Acordo, né? Que eu acompanhei, vi, né? Eu vi com Estrela, que é Estrela uma escolinha, né? Que ela tem exatamente esse trabalho de captação da base, sabe? Ele não trabalha o profissional, é só captar meninos, prepara aquele moleque, né? Pra fazer ali a negociação com um grande clube. Então, assim, isso existia, cara, em uma escala muito grande aqui no Tocantins. Mas era muito grande. Existia um negócio e não tem mais. Diminuiu muito, né? Diminuiu. Cara, eu não consigo ser pessimista como você, porque tem nações muito menores que o Brasil que estão conseguindo se virar, sabe? E tem nações de tamanho mediano que estão importando. Eu considero essa estratégia também, tá? Tipo assim, de trazer, porque... Venezuelano, né? Exatamente. Assim, eu acho que tem jeito, deve ter uma forma de resolver isso. E o Brasil, ele ainda é a nação que tem 5 títulos. Se a Argentina levar mais tarde, é mais tarde o jogo? É hoje? Amanhã. É amanhã? A Itália tá passando por um processo desse, né? Um processo a Itália? a Itália, pô, a Itália é tetra. Mas assim, o projeto igual esse do batalhão é um projeto que chega da angústia falar, cara. É um orgulho pro futebol tocantinense ter o batalhão. Bem visto, né, cara? Ter o projeto do batalhão e o projeto que começou com a polícia militar, você trazer o jovem pra dentro do quartel, pra conviver com policiais ali dentro do batalhão. E você manter uma categoria de base daquela e ser uma equipe vencedora, vencer campeonatos estaduais de categoria de base. É um projeto que dá orgulho. Entendi. E você, então você não tem muita esperança com o futebol tocantinense? Você não acha que... Cara, infelizmente, eu acho que nenhum tocantinense nesse momento tem esperança. Tem esperança, né? Entendi. Porque pra ter esperança, a gente olha pro nosso campeonato tocantinense. O campeonato tocantinense ano passado, foi 2025 ou 2024, que
que o campeonato começou no começo do ano, foi definido o campeão no final do ano. Porque teve um rolo na justiça que tirou o título do União, deu pra outro e... pra você ter ideia da bagunça. Da bagunça, né? Caramba. Entendeu? Vou te falar o que aconteceu. O União, parece que a federação, o União tava jogando uma semifinal contra o Batalhão. Era semifinal? Não lembro. Tava jogando União e Batalhão. E o União tinha um jogador suspenso. Aí ele perguntou pra federação: Federação, esse jogador tá suspenso? A federação falou: não tá suspenso, pode jogar. Caramba. Aí ele jogou, só que esse jogador tava suspenso. Aí o Batalhão entrou na justiça. Aí o Batalhão entrou na justiça, esse caso foi pra justiça, foi pra federação. A federação: não, a gente autorizou, pode jogar, o título é do União. Aí depois o Batalhão entrou na segunda instância, né? Foi lá, aí na segunda instância eles perderam. Caramba. Aí isso aí foi resolver no final do ano. O campeonato aconteceu em março. E quem foi o título? Aí teve que disputar de novo e o Araguaína foi campeão. Ah, teve outro jogo? Teve que disputar de novo sem a União. Agora pra você ver o nível da bagunça. Isso é campeonato profissional. Sim, campeonato profissional já. Não é as ligas amadoras. Mas pelo menos não foi no tapetão, né? Melhor ainda. Pois é, isso teve um jogo. Eu resumi bem, mas resumiu bem. Isso é algo que você ficou até o final do ano sem saber quem que ia ser o campeão do Caramba. Que vergonha, né, cara? Que vergonha, cara. Que vergonha. Tipo assim. E a torcida do União que viu o time ser campeão lá no estádio, e de repente ter que entregar o título pro rival, pro Araguaína, porque os dois times é de Araguaína. Ah, os dois são de Araguaína? E também tem o Tiba, que é o presidente do União. O Tiba tem vários escolinhas lá. O Tiba é outro cara que o Tocantins tem que orgulhar muito dele, porque ele bancar um projeto igual ele banca lá do União, lá em Araguaína. O projeto do União é dele, né? É dele. Ele é jogador de futebol, só pra contextualizar, que foi campeão paulista pelo Bragantino. Interessante. E hoje ele mora em Araguaína e tem um projeto lá do União que revela muito jogador também. Eu morei em Araguaína em 2012, cara, 2013 ele começava um projeto lá de escolinhas, né? Coisas que depois vieram surgindo pra cá também, são esses campos que você aluga pra jogar. Não, o projeto do Tiba, se você for na Araguaína, você tem que conhecer o lá. Em 2013 eu fui bem no início do projeto, né? E o Tiba era famoso lá, assim, ele é muito famoso em Araguaína. Hoje deve ser muito mais, mas ele já era bem famoso em Araguaína por ter sido um jogador profissional. E Araguaína, não sei se você tem essa mesma sensação que eu, mas Araguaína, cara, o futebol, talvez seja por isso, né? Mas mesmo antes disso, o Araguaína sempre foi muito competitivo, né, cara? Muito competitivo. Eles falando... E a população de Araguaína gosta muito de futebol. Exato. Gosta muito de futebol. É mesmo. Os campos lá que a gente tá falando da base, né, do amador, cara, todos os campos que você for no final de semana é lotado de gente, entendeu? O comércio aquecido, pessoas vendendo coisas lá. Cara, é bonito de ver. Interessante. E quando o Palmas pegava o Tourão, que eu ia lá ver o jogo Palmas Araguaína, assim, eu odiava o Araguaína, né? Mas era muito bom, cara. Dava pra ver a paixão do torcedor do Tourão ali pelo time. Muito interessante, cara. Muito interessante. Sensacional. Cara, assim, pra gente caminhar aqui pro final, eu sei que a expectativa sua ela é baixa, né, em relação à solução, né? Politicamente, a gente já entendeu o que poderia sim acontecer, né, alguns incentivos para que a gente pudesse melhorar o nosso futebol. Vamos pensar fora da caixa aqui, né? Você como apaixonado aqui pelo nosso esporte, pelo futebol do nosso estado. Teria soluções além dessas que você acha? Porque assim, eu acho, se eu for levar para o campo do empreendedor, do empresário ajudar, eu acho que ele não tem muito a contrapartida, né? Não tem visibilidade, não tem jogos televisionados. O que o Palmas, quando eu era mais inteirado, assim, quando eu estava mais dentro do Palmas, o que a gente conseguia muito? A gente conseguia muito umas trocas comerciais, né? Por exemplo, a gente precisava de um ônibus. Aí ia lá na empresa de ônibus, dá uma ajudada aí e tal, empresta um ônibus pra gente, a empresa emprestava. Aí o time precisava de academia pra treinar. Chegava na academia, qual o horário que tem menos gente aí? Será que não consegue pra gente ajudar? A gente bota só a marca e tal. Aí precisava de suplemento alimentar, ia na loja de suplemento. Tem como vocês dar uma ajudada e tal, um suplemento vencido que tiver. Sempre tá vencendo, ajuda. Aí Sim. chega no restaurante, ajuda. Então era muito na base da permuta, né? Sim. Muita permuta. O empresário sempre ajudava, é engraçado. Sempre, muito empresário Ajuda pela paixão também. Pela paixão. Porque ele não vai ter retorno, cara. Não vai ter retorno financeiro. Porque esse esporte, ele, por exemplo, não tem visibilidade. Cara, eu não lembro de, assim, pouquíssimos jogos que eu assisti. Pouquíssimo mesmo, jogo televisionado.
O último foi Palmas e Paraná pela Copa do Brasil. E televisão pelo YouTube, né? Já que a gente tá vendo. Não, e pelo YouTube tem. O Sport Mais ali faz uma transmissão muito boa. Sempre tem, então? Tem. Então não tem essa desculpa, né? Sim. Tipo assim, pô. E a qualidade boa, viu? Se você for ver o Sport Mais transmitindo, qualidade excelente, comentarista bom. Sport Mais um do canal? Sport Mais. Eu não fazia ideia que transmitiu o campeonato aqui. Transmite. É o Casé TV do Tocantins, né? É interessante, mas cara. assim, cada cidade tem um. Lá em Araguaína tem um que transmite, Araguaína tem outro. São canais, né? Canais pequenos que transmitem. Mas o melhor mesmo, isso que eu considero é o Sport Mais. E é daqui. É daqui de Palmas, mas eles transmitem no interior também, às vezes. Interessante. Vou convidar pra trazer aqui. Pois é, muito interessante, cara. Muito interessante, porque a internet pode ser uma saída, né? Pra algumas coisas, ou pra várias. Aí Globo foi Copa do Brasil em 2018 e 2019, Palmas e Paraná. E essa transmissão local, por exemplo, na afiliada, ela não acontece também. Assim, é muito raro. Já aconteceu. Igual eu tava te falando, a última vez foi Palmas e Paraná. Mas assim, tem que ser Copa do Brasil e, pô, tem que a Lua encaixar com o Mercúrio. Por exemplo. O alinhamento das estrelas. Aí, ó, onde que muda de figura, por exemplo? É porque a TV, ela quer audiência também, né? Que É audiência. o que eu tô falando. O empresário também, ele quer que a marca dele seja vista, né? Existe uma estrutura privada que poderia influenciar isso, talvez, né? Na minha opinião. Pro empresário, ele querer colocar a marca dele na camisa de um time, ele precisa de visibilidade. Porque o cara não tá ali pra vender, ele quer que a marca dele apareça, né? Ele tá naquele patamar da vaidade já, né? O cara que ele quer patrocinar evento, ele quer uma consolidação da marca dele. Se você Prestígio, lógico, né? Tem gente que coloca outdoor, cara, na cidade, não é porque ele quer vender mais. Não, eu quero que as pessoas entendam que existe essa marca é, né? É o que a Red Bull faz, a Red Bull mantém time, mantém pra dar visibilidade pra marca, né? Então, assim, se existisse, por exemplo, uma estrutura, né? Uma estrutura privada, que ela sabe que ela vai ter visibilidade, cara, ele não precisa ser alta visibilidade. Os apaixonados pelo esporte em Tocantins como ele, né? Eu apaixonado pelo esporte como eu, sim, pelo futebol, que você, né? Eu tenho empresa hoje, pra colocar um patrocínio, eu não vivo, né? Eu não sou um grande empresário. Pra eu ver minha marca ali naquela camisa, só minha paixão não paga. Você tem que calcular o retorno, né? Não tem como. Exatamente. O que isso vai trazer de retorno para mim? Então, provavelmente, uma das soluções seria a gente pensar em, né, popularizar? Afiliadas. Cara, tem que transmitir. Tem que transmitir, né? Tem que popularizar. YouTube, né? Cara, eu me lembrei de uma parada aqui, mano. O basquete americano, de faculdades, o college, né, os colleges, ele é muito mais popular do que a própria NFL, né? NBA, quer dizer, que é o basquete. Você conhece esse fenômeno lá? Conheço. Porque o cara, ele nem americano não é, né? Mas ele estudou naquela faculdade, ele torce pelo... Ele cria um vínculo, né? Ele cria um vínculo. A saída é essa de criar um vínculo do time com a cidade. Pois é, aí eu te pergunto, será que aqui uma das soluções não seria... Assim, esse vínculo já foi muito forte da cidade com o time do Palmas, né? Acabou que se perdeu. O Palmas vinha no crescente muito grande, o time do Palmas, com o Lucas Meira, que era o presidente. E infelizmente aconteceu um acidente aéreo, não sei se você tá lembrado. Eu não tô por dentro, cara. Em 2021, a gente tava na época do Covid e o Palmas tava numa crescente muito grande. A gente tava crescendo. No final da Copa Regional aqui do Centro-Oeste, que é a Copa Verde, Centro-Oeste e Norte. Entendi. E a gente ia pegar o Vila Nova em Goiânia. Aí quase todos os atletas deram negativo pra Covid e teve 5 atletas que deu positivo pra Covid. E no dia do jogo, aí o presidente mandou um requerimento para a federação de autorização para esses jogadores jogar, porque eles tinham testado positivo, no dia do jogo eles testaram negativo. Aí a federação autorizou, o jogo era de noite e à tarde eles tinham autorização. Como é que você ia para Goiânia? Ele foi desesperado atrás de um avião. Putz. Aí botou esses 5 jogadores e foi junto com os dentro do aviãozinho para ir para Goiânia para poder jogar as quartas de final contra a Vila Nova. Aí quando o avião ia saindo de Luzimangues, ele tava pesado, caiu. Aí faleceu. Não podia ter ido esse tanto de gente dentro. Parece que saiu o laudo, parece que foi excesso de peso. E aí a gente perdeu o presidente, que era... Quem conseguiu organizar o Palmas foi ele. O Palmas, ele pegou o Palmas totalmente arrebentado. Como é que era o nome dele? Lucas Meira. Lucas Mira? Meira. Ele ser candidato a vice-prefeito da Cíntia e... Caramba. Aí eu sei que ele que organizou o Palmas, né? Não sei de que forma foi ele que organizou. E foi ele que botou o Palmas de novo a ser time grande. Ganhou 2 campeonatos estadual, ou 3. E estruturou cadeira de base. O time tava, assim... Tava andando. Tava redondinho, sabe? Aí teve esse acidente aéreo, faleceu 5 jogadores. Aí tem aqueles mesmos problemas, né? Aí, por exemplo, o Palmas é um time que não tem estrutura de uma Chapecoense pra aguentar um acidente aéreo, né? A Chapecoense, quando teve aconteceu aquela tragédia, foi muito mais jogador, claro, mas
teve ajuda da cidade, teve aquela empresa, muita empresa lá de Chapecó que abraçou o time, que não deixou o time cair. Repercussão nacional. Teve uma repercussão nacional, teve cara. O Palmeiras emprestando jogador, vários times e tal. E o Palmas Sim. não teve gente, muita gente ajudando e acabou que o time acabou. Caramba, por conta disso, né? eu não sabia desse fato. Então, Né? muita gente esqueceu já, né? Mas é um acidente assim que. Eu não fiquei nem sabendo. Precisa ser lembrado com um acidente que marcou marcou a história da cidade, um acidente trágico. O Palmas tem um site, um lugar, um arquivo. Cara, o site acabou tem um tempo, assim, o time teve um empresário que tentou voltar ao time, ele falou que contava com a ajuda de algumas pessoas que acabou não vindo, então ele começou de um jeito muito errado, e acabou que começou a dever jogador, aí tentou ingressar no futebol feminino sem poder também, e acabou que o time hoje está suspenso. Então, teve gente que tentou voltar pro time, mas eu acho que é difícil. O Palmas hoje, eu acho que o Palmas vai acabar. Acho que a gente vai ficar na nossa lembrança ali. É mesmo, cara? Vai ficar na memória. As quartas de final de Copa do Brasil, as conquistas, os títulos. E os fãs? Aquela série, eu esqueci o nome agora da... Mas eu que sou apaixonado pelo Palmas Não tem uma série da Apple TV que é sobre futebol? Mágica, não tem uma série da Apple TV que é sobre futebol? Esqueci o nome dela agora. Do Ted Lasso? Isso. Lá os fãs compram o time, né? Você lembra? Eu não cheguei a terminar de assistir. Pô, cara, os fãs compram... Richmond, né? Pois é, eles compram o time. E aí, os fãs do Palmas não podem comprar o time? Não pode assumir? Como é que é? Quem que vai? Quem é que quer, né? Não tem fã que queira assumir agora. Eu acho que o Palmas, a saída é igual eu te falei, juntar... São 6 times, o Ricanato não conta que ele é privado. São 5 times de associação em Palmas. Cara, junta esses 5 times no CNPJ do batalhão, muda o nome do batalhão, Palmas United. Entendi. Tem aquele CT lá na 1100. Ele é da prefeitura, né? Ele nunca foi do Palmas, ele era cedido pela prefeitura. Mas a última vez que eu lembro dele estar sendo utilizado, ele estava sendo utilizado pelo Capital, se não me engano. Ou tá abandonado também, né? Porque se o estádio tá abandonado... É triste. Ô, Valdizão, a gente conta com você, cara, pra trazer a galera aí que você citou os nomes, sabe? Assim, quem é bom pra você trazer, assim, que quer de muito futebol, é o próprio Ricanato. Entendi. Que é um cara que tá desde sempre ali tentando, né? Lutando. Tem o cara de Araguaína que você falou? Tem o Tiba de Araguaína, que é um cara que é muito bom de trazer. Tem o presidente do batalhão, que é o Sargento Sanches. Interessante. E aí, Valdo, você acha que você acabou? O Sanches, você conhece o Sanches? Sim. É um cara que eu conheço de saber sempre jogou futebol, né? Aqui também. Eu gostaria de trocar uma ideia com eles pra gente sentir a energia. Tipo assim, porque... Talvez eles tenham esperança, o cara tá bancando o time, né? Talvez eles tenham esperança ao contrário de você. Aí, é bom você trazer alguém do projeto do batalhão também, que é um projeto bonito. Bacana, bom demais, velho. Assim, consolidado, né? E não é, tem muitos anos, cara, esse projeto. Tem muitos anos já. Muitos anos e com muitos frutos já, né? Deixa eu ver aqui mais o pessoal da Esporte Mais. Aqui de Palmas, todas as férias o Luca passa férias aqui em Palmas. Eu não tenho contato com ele, a última vez que eu conversei com ele. Eu sou amigo de um cara, de um dos melhores amigos dele. Eu tinha 16 anos, a última vez que eu falei com ele. Toda vez que o Luca vem pra cá, é assim, cara, ele junta essa galerinha de infância. Ele faz jogo beneficente, né? Faz o jogo beneficente, junta essa turma dele de infância, que os caras continuam tendo contato com Tem o próprio Luxemburgo, que agora tá aqui, né, candidato. Que... Interessante. Pô, Valdizão, obrigado demais, cara. Obrigado demais. Você deu muito contexto pra gente, porque, pô, eu não acredito que eu não sabia, cara, que teve esse acidente. Quer dizer que eu sou muito por fora mesmo, né? Mas muita gente, pelo visto, é assim, né? Porque senão talvez o futebol de Palmas estaria numa situação diferente, melhor, talvez, né? A gente precisa lutar, né? A gente precisa cobrar os políticos, precisa cobrar a federação por melhoria. A federação não dá prêmio pro Campeonato Continense. Nem da segunda, nem da primeira divisão. Bizarro, né? O prêmio hoje é a CBF que dá pela participação na Copa do Brasil. É o único dinheiro que ganha o Campeonato Gatinense. Então hoje o futebol profissional é sustentável. Se você não depender da prefeitura, de chorar pro político, tal, você não... Ou de algum empresário apaixonado, como já tem várias vezes. Assim, tem alguns empresários que... Mas o Palmas é uma questão complicada, porque a gente teve 3 presidentes que faleceram. 3 presidentes. 3 presidentes que faleceram. O primeiro foi um comediante, não sei se você lembra dele. Lembro. Arnold da Praça Nossa lá. Arnold Rodrigues. É aquele que... Eu esqueci o nome dele. Virou o barco lá no lago e ele acabou falecendo. Caramba. Foi um cara que era apaixonado pelo Palmas que faleceu. Muito, cara. Teve outro presidente que era um empresário, que foi o segundo, que ele faleceu no lago também, deu um ataque cardíaco em cima do lanche, ele caiu no lago. É mesmo, cara. Verdade. Meu Deus, cara. E era um cara que também tava aqui, era apaixonado pelo esporte. Os apaixonados todos se lascaram. Aí teve o terceiro, que foi o Lucas Meira, que foi o mais trágico, foi um acidente de avião, que faleceu junto com 5 jogadores. Então teve 3 presidentes que faleceram do time do Palmas. Eu quero ser só vice-presidente.
A gente vai excluir o cargo de presidente, agora, só Pois é. Cara, brigadão. Valeu, Você que nos assiste. Valeu, galera. Obrigado. Precisar de falar de futebol. Obrigadão, Valdir. Você tem que voltar mais vezes, né? Tá, eu acho assim, se a gente conseguir trazer essas pessoas aí que você comentou pra dar uma conversada sobre isso, porque eu acho que vale a pena, viu, Tem Valdir? o pessoal da organizada Vale a Palmas, que pena. eu conheço a maioria, o Faustão, o Everton. Top. Eu queria que você estivesse aqui, entendeu? Pra você fazer o meio de campo. Fazer o meio de campo. E for falar de futebol americano, NBA também. Pô, você também gosta disso, né? Você curte também. Sou curioso. Você teve uma temporada nos Estados Unidos, né? Um ano lá, acompanhei a NFL lá. no Pois estádio. é, não. O jogo dos Animal. Patriots, do Boston College, eu acompanhei tudo ali. Cara, show. Pessoal, obrigado pra todo mundo que assistiu aqui do começo ao fim esse episódio. Galera, Nós temos a intenção de fazer episódios assim especiais e sobre diversos tópicos. O futebol, que a gente tá em clima de Copa, porque é muito interessante pro desenvolvimento local, cara. O futebol pro desenvolvimento local, eu acho que ele é fundamental. O orgulho da cidade, o envolvimento da juventude, futuro, perspectiva de se desenvolver, virar uma fonte de recurso, né? Então, E tem uma coisa muito importante, cara, que o futebol ele proporciona para a população, que são crianças que crescem totalmente blindadas da criminalidade, né? Aqueles projetos sociais que aconteceu bastante, que eu também quase não vejo mais. Projetos sociais que tiram a criança ali daquele tempo livre, né? E colocam em uma estrutura, né, que rastreia a vida daquela criança, como tá na escola, se é um bom aluno, se tira notas boas. Isso é importante, cara. Porque às vezes, é isso que eu tô falando o tempo todo aqui, de a cultura, pela nossa cultura hoje que tá mudando, esse medo né, de falta de segurança, faz com que a gente não tenha, né, sei lá, não consiga visualizar futuramente um mundial, e ainda atrapalha na formação de crianças, né, cara? A formação do caráter de criança. Eu tenho certeza que o batalhão, cara, ele não forma... Cara, ele deve formar pouquíssimo jogador, cara, mas forma homens ali, bicho. Você entendeu? Isso é importantíssimo. isso aí pra vida, né? É pra vida. Você entendeu? E eu sei porque eu passei por isso. Todos os meus irmãos, a gente passou por escolinhas que formaram o nosso caráter. Né? Então a gente não tá falando só de nunca mais ser campeão mundial. A gente tá falando de perder uma grande oportunidade, que é formar crianças pra vida, né? excelente. E muita criança carente não tem a referência masculina em casa. Exato. E essa referência masculina muitas vezes é o professor. E era exatamente a minha idade era essa, era minha mãe e 4 filhos. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, então a nossa referência era isso que você falou, cara, bem lembrado. A nossa referência, eu tenho até hoje, né, assim como uma pessoa que eu admiro muito, que foi um cara que criou um projeto do zero, levando criança sem ter R$1, né, levando criança para campus, para formar times, e ele, a partir dali, alguns empresários começaram a ajudar ele, o Telmo, lá de Guaraí, tá? Esse cara foi muito caro, esse cara é grandioso, esse cara tem um lugar dele no céu. Então, assim, ele pegou várias crianças que estavam indo pra criminalidade, estavam indo, tá? O bairro que a gente morava era assim, criança crescendo e pra criminalidade. E ele mudou o trajeto de um monte de criança, cara. Sabe, ele pegou um monte de criança que tava caminhando pra criminalidade, que era comum lá no meu bairro, e levou essa galerinha pra se tornar ali homens que se tornaram, conheço a maioria dos moleques que jogaram comigo, né? E alguns se tornaram jogadores de futebol. Tá? Animal, cara, animal. Esse é o perigo da gente não existir incentivo pra isso, da gente perder, né, um potencial, né, de formador de ser humanos, né? Mas é isso, galera. Obrigado Excelente. E até a próxima. Valeu.